Salve Manaus, salve Amazonas, salve Brasil, obrigado pela sua presença, obrigado pela sua audiência. Made in Amazônia vai colocar um pouco de gás na sua vida. Você vai me acompanhar? Então vamos começar um bate-papo agradável com o doutor João Salomão. João Salomão. João Salomão. Quando eu falei botar um gás na vida, que pouca gente tem o conhecimento que existe uma instituição, embora se faça um esforço que tem esta missão de levar o gás na vida das pessoas. O que é esse gás? Bom, vamos lá esclarecer um pouquinho isso aí para desmistificar um pouco algumas teorias que tem a respeito. A Cigás ela não produz gás, a Cigás distribui o gás. Okay. Isso tudo nasce através de um projeto Petrobras de exploração do gás natural, numa unidade denominada Urucu, que é município de Coari, a 660 km de Manaus, e onde ele é extraído e beneficiado. Unidade de processamento de gás natural. Vou lhe interromper rapidinho. Nós estamos em sala de controle, não é isso? Nós estamos na sala de controle. Será que esses meninos podem colocar aonde nasce o gás para a gente mostrar? Enquanto a gente fala? Podemos sim. Vamos lá, garoto, mostra onde é. Aí tu vai descrevendo para a gente, por favor, João. Quantos quilômetros tem de lá até aqui? Bom, aí nessa primeira unidade de Urucu é onde o gás, é bom explicar que ele é beneficiado antes de ser transportado. Okay. Então, a Petrobras, ela faz um trabalho de beneficiamento do gás para colocar ele em padrões de qualidades constantes para que ele possa ser utilizado em todos os segmentos dos quais a Cigás atendem, tá? Mediante esse gás enquadrado nos parâmetros especificados, ele faz um processo de transporte de 660 km, onde eles são pressurizados, né? Tem compressão para que ele possa deslocar. E esse trabalho já não é mais feito pela Petrobras. Esse trabalho já é feito por uma empresa, pela ENGIE. ENGIE é uma empresa que trabalha com transporte. É importante ressaltar que Petrobras produz o gás, a empresa ENGIE, ela é a dona do gasoduto, ela faz o transporte até disponibilizar o gás em 2 pontos de recebimento que a Cigás tem na cidade de Manaus. Então é assim, a Petrobras, ela processa o gás, tá? E a ENGIE faz a parte do transporte até as estações de recebimento da Cigás. Eu quero fazer uma pergunta muito simples. Você acabou falando para a gente aqui que o gás é processado e depois ele é... transportado. A palavra, transportado. O que é filtrar um gás? Eu não entendo. Ele não nasce feito para a gente colocar, usar? Ele nasce feito, mas como o gás ele pode ser extraído de poços que eles podem estar... um gás misturado com outro combustível, com petróleo, etc. Então, ele precisa passar por um processo de filtragem, porque ele pode vir com impurezas no gás. Então, essas impurezas, eles vão ser retiradas através de processo de filtragem, por exemplo, para que ele possa vir limpo, pronto para consumo. Então, mais uma vez, como eu não entendo muito, eu vou lhe perguntar, né? Aqui vem o petróleo e no meio dele vem o gás. Normalmente o petróleo, por ser mais pesado, ele fica na parte de baixo e o gás fica na parte superior. Mas é possível que tenha ali impurezas, né? E aí é preciso ser filtrado. Outros minerais, outros gases, etc. Nesse transporte que vem de Urucu até Manaus, ele é rebombeado ou é a pressão natural que vai trazê-lo até aqui? Não, ele é bombeado. Ele sofre através de compressores para poder fazer com que ele tenha esse deslocamento. Então é necessário fazer isso aí. Ele vem todo por cima ou alguns são... Os rios, provavelmente, são feitos... Na verdade, ele vai ter uma série de alternâncias aí durante o processo. Porque em alguns lugares vão estar superior, outros lugares mais coisa. Como a região é muito pantaneira, diria com água, com muitos rios, então é muito rica. Então ele vem de diversos formatos. Não existe uma constância no que ele é feito ou não. E as pessoas que não conhecem o Amazonas pensam que é um planalto, estão muito enganados. A nossa terra é um tal de sobe e desce, sobe e desce. É impressionante como o Amazonas tem essa característica, né? Como as árvores vão buscar o céu, aí você vê de cima, tá tudo retinho. Vai lá, mano, para eu que faço corrida de aventura, né? Nem meu abdômen de gás consegue... Aparentemente é plano, né? Aparentemente. Isso é que faz você ter bombeamentos para poder ele seguir avante. Pressurizações, vamos dizer assim. O gás fica meio parecido com o líquido, porque o gás você não vê. Não. Nesse caso aí, o gás, ele é realmente um gás, não é... Sim, mas nessa pergunta. O líquido, eu vejo ele passar. O gás, eu não vejo. Não. Esse gás, ele tem característica de inodoro e incolor. Você não vai ver o gás. Esse que está transportado até chegar no local. A característica do gás natural é essa. E na sua condição in natura, ele é inodoro e incolor. A Cigás é que
por questões de regulação e por questões de legislação, a gente odoriza esse gás para que ele possa ter cheiro e, em caso de vazamento, ser perceptível, ok? Existe alguma cidade que o gás passa por dentro? Dentro do Amazonas? Existem cidades, no decorrer desse gasoduto que liga Urucu a Manaus, que ele abastece para geração de energia 5 cidades. Cidade de Quari, Codajás, Anamã, Anori e Capiranga. Essas cidades são 5 cidades que têm termoelétricas alimentadas através de gás natural, que têm a sua energia 100% gerada a partir do gás natural. Tá? Então são 5 cidades. No decorrer do gasoduto, eles têm pontos de entrega que alimentam, né, a uma estação da Cigás, e essa estação alimenta a termoelétrica que gera energia para as cidades. O público já pode ter acesso a isso ou, por enquanto, só a termoelétrica? Lá nessas cidades, por enquanto, só a termoelétrica. Estamos fazendo estudos para viabilizar, para ver a possibilidade de ampliar para consumo em outras situações. Mas é um mercado bem restrito à residência. A partir do momento que você tiver mais automóveis, carros e caminhões que tenham, provavelmente haverá necessidade de você criar um espaço, ou Manaus vai centralizar tudo? Não, veja só, o projeto ele começa por Manaus, mas não se limita só, porque na verdade é uma concessão estadual. Então a gente tem que pensar assim em interiorizar o gás também, para que possa dar condições a outras cidades a poder fazer utilização desse produto que é tão importante e economicamente, sobretudo, né? Em alguns lugares que eu percebi, ele fica, na verdade, na superfície da terra, com tipo uma proteção, ele vai seguindo. Em alguns lugares ele vem enterrado e tal. O quanto é seguro essa tubulação que traz esse gás? Extremamente segura. O gás é um projeto que ele tem um rigor muito elevado nas questões normativas, porque é justamente por se tratar de um combustível, né? Que pode ser um vazamento, não é uma coisa agradável, mas enfim, as normas são muito rigorosas. Isso. Os processos de execução são altamente rigorosos. Então, todo o processo de construção de um gasoduto desse, a Cigás, ela tem um rigor violento desde a hora que a gente consegue fazer a licitação para uma empresa construir um gasoduto para a Cigás. Então, ali o número de solicitações e exigências que se faz para que seja uma empresa extremamente rigorosa, capacitada e que tenha um acervo significativo para poder construir gasodutos para a empresa Cigás. E depois, entre as exigências das questões materiais, que são altamente rigorosos também, com certificações de todos. E depois, no período da execução, existe também uma fiscalização que a Cigás contrata para fiscalizar full time a obra e também a fiscalização da Cigás durante todo o processo de construção. E a partir daí também, além de ter toda essa fiscalização com estágios extremamente criteriosos, depois tem a parte de testes também, onde essas linhas são submetidas a pressões de teste para poder ser liberada para o seu funcionamento. Nós estamos numa sala em que existe esse controle, e se eu estiver errado você me corrige. Vamos lá, eu tenho toda a tubulação distribuída pela cidade de Manaus, vem de Urucu para cá e tal. Se houver qualquer tipo de vamos dizer, de rachadura ou parafuso frouxo, eu estou chutando aqui, eu detecto aqui onde é que é o local que está acontecendo o incidente ou ainda não? A gente detecta aqui uma série de situações. O que a gente tenta controlar aqui e controla na sua plenitude são as questões operacionais. Nós sabemos aqui que um dos diferenciais da Cigás é ter a sua continuidade de fornecimento do gás para que não haja nenhum tipo de interrupção. Então, isso é um valor que nós temos em nosso processo de distribuição de gás, não parar o nosso cliente. Então, em virtude disso, esse centro de controle, ele visualiza, o objetivo dele é deixar a nossa malha em operação contínua 24 horas por dia, 7 dias por semana, ok? Então, ele enxerga aqui a condição operacional de uma estação, ele enxerga aqui agora as pressões do gasoduto, se o gasoduto está com a pressão suficiente para alimentar todos os nossos clientes, como está operando cada cliente da gente nas questões de pressão, vazão, temperatura. Então, ele tem todo o controle disso. Caso haja algum acidente, alguma interrupção, existe aqui a possibilidade dele fazer uma intervenção remota
e bloquear a válvula em campo para inibir a propagação de um possível vazamento que possa existir, que isso diria que é remota essa possibilidade, mas pensando nisso existe todo um mecanismo para isso. Então ele pode atuar daqui e fazer um bloqueio para evitar que qualquer coisa venha acontecer em maiores situações. E ele também pode receber aqui ou ser acionado por populares pela cidade inteira através do número 117, que é espalhado em todos os lugares. 117. 117. E aí as pessoas ligam para cá e como aqui o atendimento é 24 horas, prontamente eles já estão preparados, né, para poder receber essa ligação, fazer algum tipo de questionamento e startar uma ação emergencial para qualquer que seja a situação. Fiz várias viagens no mundo, graças a Deus. Eu fiquei muito curioso como é que o metrô de superfície de Paris era tão arrumado, tão organizado. E aí eu fui para uma central. Aí o que ele contava para mim? Existe um vazamento de água na estação tal. Ele no quadro já detectava, é ali onde está vendo. Se houver um rompimento em qualquer uma dessas ligações, eu sei por aqui ou eu preciso de alguém que me diga o que está acontecendo. Mas isso, João, sim, vai depois do intervalo, que a gente vai intervalo, volta já já. Estamos de volta com o Meio da Amazônia, a conversa, vamos falar sobre dar um gás na sua vida. No meu sentido, tá? Não se preocupe. Aliás, no futebol a gente usa muito isso, né? O time não tem gás, não consegue jogar e tal. O que você oferece é um gás que vai dar mais conforto, segurança e uma melhoria financeira para usá-lo. Significativa. É isso aí. E aí eu te perguntava exatamente sobre isso. É possível detectar nesse sistema, algum problema que venha acontecer em alguma determinada estação? Uma árvore gigantesca caiu e aí a sua raiz levantou, porque as raízes aqui são gigantescas. Ou o rio encheu demais e no acha de controle acabou entrando água. É possível detectar alguma coisa como essa nesse sistema? Certamente. Aqui tem duas formas de a gente controlar isso aí e enxergar isso aí. Quando se trata de um vazamento, de uma possibilidade de vazamento, existe instalado ao longo das linhas medidores de pressão. Isso. E ele pode detectar um vazamento através do seu diferencial de pressão de um ponto para outro. Perfeito. Então, através dessa situação, você pode detectar que em um trecho pode estar existindo um vazamento. Tá? Então, com esse tipo de problema. Então, com esse dispositivo, você cobre a questão do vazamento. A questão do vandalismo, ou de uma situação da natureza, a gente tem sistema de câmeras nas estações e nos pontos que são mais abertos. Podemos mostrar ali. Nós temos ali algumas situações onde eles também monitoram, desde as próprias sedes e nas estações também. Tem vários lugares que ele tem estações que ele pode monitorar e verificar. E passo isso rotineiramente, verificando e avaliando se tem a entrada de um vândalo, se tem alguém tentando roubar alguma coisa inadvertidamente, enfim. Nós moramos num lugar onde tem muitas situações desse tipo. Então, é necessário ter um monitoramento através de câmera também. Então, tanto a parte visual como a parte técnica, através de instrumentos, a gente também pode detectar algum tipo de anormalidade. Existe um movimento agora, uma campanha muito interessante, em que a Cigás está oferecendo a alternativa para as pessoas de mudarem a sua, vou chamar de fonte de energia, né? Sim. A sua fonte de energia. E é uma coisa que a gente conhece muito pouco sobre o gás. Nós aqui no Amazonas estamos muito acostumados a botar o diesel e em muitos lugares até cortar a madeira e colocar madeira, transformar em energia, coisa parecida. Então, essa campanha que a Cigás está fazendo é essa parceria que faz com a comunidade, você oferecer o gás mais seguro e mais barato? Certamente. Nós temos aí as condições de oferecer o gás para diversos segmentos. Okay. Na geração de energia, nós temos grande parte da geração de energia de Manaus é oriunda da queima do gás natural nas termoelétricas. Okay. No segmento industrial, ele é utilizado em diversas situações, nas caldeiras, nos aquecedores, nos fornos, em restaurantes e também é utilizado em situações de gabines de secagem, etc. Geração de energia, inclusive também nas indústrias. Na parte comercial, ele tem também a utilização em toda a sua parte de cocção, de fornos, etc. E no residencial também, na parte de cocção, na parte de aquecimento de água, de saunas, aquecimento de piscina, enfim. A aplicação é múltipla e com certeza
muito mais barato. E no GNV, que você falou do diesel, a gente também tem uma questão significativa, que é a campanha que nós estamos fazendo para doar um valor de R$4.000 para... Deixa eu te interromper, João. Eu vou entrar com uma outra pergunta que me veio agora na cabeça e a gente vai aprofundar esse assunto da campanha. Eu tenho um gerador diesel que gera energia. Eu posso tirar o tubo do diesel e colocar o gás, ou existe um processamento mecânico para alterar o processo dessa máquina para funcionar? Se faz necessário uma coisa chamada conversão. Okay. É converter aquele equipamento para que ele possa fazer a utilização do gás natural. Então, fazer instantaneamente, tirar o diesel e colocar o gás, isso não é possível. Não é possível. Tá? Mas é possível sim fazer a transformação, fazer o que a gente chama de converter ele para que ele possa fazer a utilização do gás natural. Isso exige um local para guardar o excesso do combustível ou do gás, no caso, a entrada dele, a sobra acaba ficando no motor, você tem que de quando em quando abrir e limpar o motor. Com gás eu não preciso fazer isso, eu preciso. Com gás você não precisa fazer isso, porque a alimentação é contínua, não requer reservatório e você trabalha de forma como energia elétrica. Se a gente imagina que a energia elétrica a gente não reserva, a gente consome o que chega, a mesma coisa é o gás. O que passou no contador, você vai pagar aquilo que você consumiu. E ele é contínuo, ele não requer uma botija, ele não requer um reservatório de gás. Então o fornecimento é contínuo e o consumo é contínuo. Consumiu, conta. Não consumiu, não conta. Mas mecanicamente eu preciso fazer grandes alterações na máquina? Depende da máquina. Depende da máquina. A gente tem que fazer sempre uma coisa que a gente chama de conversão. O que é conversão? É alterar pequenas coisas para que ele possa receber o gás e queimar. Ok. Porque no motor, vamos dizer, a gasolina ou a diesel, você tem as válvulas trabalhando, queima lá dentro e tudo para poder funcionar. O gás faz isso funcionar do mesmo jeito, só que com gás. Com gás, Na verdade, a gasolina, o álcool, ele também, o próprio carro gera ali uma formação de um gás para ir para o motor. Com certeza. Ele pega o ar da atmosfera e pega o combustível, transforma aquilo em gás e joga no motor. A diferença é que o gás ele já vem na forma gasosa. Gasosa, é isso e mesmo. vai entrar para queimar lá e fica mais simples e mais limpo e, consequentemente, com menos manutenção. Então, nesta campanha, o que a gente busca alcançar com a comunidade é que você possa converter o seu veículo, o seu caminhão, o seu ônibus, seu grupo gerador, qualquer que seja, para o gás. E esse gás oferece alguns benefícios. Certamente. Na questão da veicular, a Cigás está com uma campanha específica para converter 300 veículos, onde ela está concedendo de forma gratuita um bônus de R$4.000 para que as pessoas possam fazer uso do gás natural através de uma conversão do seu veículo. Como funciona isso? Eles convertem um veículo, passam pelo processo de inspeção junto ao órgão que vai validar o kit gás e o Detran, e mediante essa conversão, eles que já fizeram uma inscrição antes, vai até a Cigás, que vai dar a ele um cheque de R$4.000 na hora que ele apresentar o carro convertido com a documentação solicitada. É bônus, é uma doação para incentivar a utilização do gás no estado do Amazonas. Existe um limite de idade do carro? Vamos dizer, o carro tem 10 anos, tem 5 anos, tem 3 anos, o carro novo. Qual é o limite que você está dando? Neste caso, não tem limitação para a idade do carro. Ok. Tá? Então, tem algumas restrições com relação à quantidade de carros por um determinado CPF ou coisa do tipo, mas é aberto para todos. Isso vale, lógico, para caminhão, para ônibus, qualquer veículo ou não? Só para o carro mesmo? Só para veículos movidos a álcool ou gasolina. Perfeito. E esses caminhões terão a sua oportunidade no futuro próximo? Existem lugares que já está desenvolvido alguma coisa do tipo. Porém, aqui nós estamos ainda nessa primeira etapa do processo. O gás ele funciona mais ou menos assim. A gente vai avançando por etapas certas situações. A Cigás é muito nova ainda, tem 13 anos de operação. Então, diferente de alguns lugares como, por exemplo, o Rio de Janeiro, que é centenário no gás. Até no gás. Né? Então, o Rio de Janeiro tem 1.600.000 carros convertidos. Quem sabe um dia a gente chegue lá, né? Quase a população de Manaus.
Um pouco. Se botar um pouquinho mais, vai chegar lá. A colocação agora, como que os condomínios podem, se é que existe um projeto para os condomínios fazerem essas conversões também? São altamente possíveis e está sendo muito bem aceita. Tá? Okay. Hoje nós temos mais de 19 mil unidades consumidoras de gás no estado do Amazonas e mais de 18 mil é exatamente em apartamentos e condomínios. Tá? Eles são utilizados no condomínio para aquecimento de água, para banho, é utilizado em condomínio para cocção, para cozinha, para fornos, para churrasqueira, para aquecimento de piscina, para sauna, são diversas as aplicações e tem sido extremamente bem aceita pela população, haja visto que a procura tem sido muito grande. Tá? Haja visto ano passado nós fizemos instalação de 7.500 aproximadamente 7.500 unidades consumidoras de gás, só o ano passado. Esse gás que é oferecido não é para geração de energia, é para o consumo, como você disse, consumo de água, esquentar a água, fazer o fogão, mas não para geração de energia. Não tem diferenciação. O mesmo gás que você vai queimar num gerador para gerar energia é o mesmo gás que você vai botar para cozinhar. É um gás natural, beneficiado. Isso me faz fazer uma pergunta. Eu tenho um condomíniozinho lá, tem 25 casas, eu posso cortar a Manaus Energia e dar só o gás no gás? Essa é a pergunta. Se você tiver estrutura lá dentro para isso, pode. Agora, nós estamos ainda na fase do projeto de verticalizado. Tá? A gente vai entrar em breve, a gente vai avançar em outros segmentos, mas por enquanto a gente está no residencial vertical. Mas tem condomínios que, por exemplo, ele já botou o gerador de stand-by que está lá em caso de falta de energia, ele já entra com gerador a gás natural também. Então, o mesmo gás que elimina o gerador para poder gerar energia, é o mesmo gás que alimenta o seu fogão para poder fazer a comida, é o mesmo gás que aquece a água para você tomar banho. Tá? E é o mesmo gás que alimenta o carro para poder se deslocar também. Esse combustível, esse gás, essa conversão é feita com a Cigás ou com empresas autorizadas, supervisionadas pela Cigás para trocar? Vamos dizer, eu quero trocar o meu carro, um Fiatzinho pequeno, eu quero botar gás. No caso dos veículos, ele tem que procurar uma empresa especializada, credenciada, denominada convertedoras. Ok. Então ele vai lá, essa empresa, ela é credenciada pelos órgãos competentes para fazer esse trabalho. É muito rigoroso o trabalho e é bem fiscalizado para a gente ter garantia em todo o processo, tá? Então, é empresa credenciada. A gente sempre orienta que faça numa empresa credenciada e que ele obtenha lá o resultado de qualidade de uma instalação perfeita para ser usar o carro tranquilamente. Então, no caso de veículos, tá? Espero que você esteja gostando, afinal de contas, as informações estão chegando. E quanto melhor informado, melhor você fazer a sua alternativa e opção. A gente volta já. Estamos de volta no meio de Amazônia, como sempre, contando para você as histórias do que o gás na sua vida. Tudo bem, né? Você não vai tomar gás, não, mas o gás vai lhe ajudar na sua vida. A gente vai continuar na conversa agora. A minha produtora está me lembrando uma coisa. Eu falei sobre você detectar um problema que tenha. Existe dentro desse gás um odor para que você possa perceber que está tendo vazamento, não é isso? Perfeitamente. Mas isso é colocado artificialmente. O gás não tem nenhum... Não. O gás é in natura. O gás natural, ele é um gás sem cor e sem cheiro. Ele é inodor e incolor. Inodor e incolor. Tá? Porém, para atender a legislação e até também o nosso processo de qualidade e de segurança que a gente preza tanto, a gente tem como função colocar um odorante, que é denominado mercaptana. Então, esse odorante ele é colocado no ponto de partida da nossa estação, para que ele possa ser perceptível em qualquer situação, em qualquer lugar, durante a distribuição dele. E de preferência que seja repugnante, porque se for muito cheiroso, vai ficar coisa boa. Extremamente repugnante, porque ele tem que causar um efeito de repulsa mesmo. De repulsa e ele é poderoso, porque ele, com uma fração mínima de vazamento, ele vai ter um efeito significativo. O que é esse o nosso objetivo, né? Que com pouca coisa ele possa fazer um movimento de cheiro significativo. Isso é uma coisa que a gente vê muito lá pro lado da Arábia, porque acontece realmente alguns vazamentos possíveis, até pelo deslocamento da terra, enchentes, terremotos, essas coisas acontecem em toda a vida. A pergunta que o Diego faz, que esse rapaz está ali, o Diego, que tem um carro, ele perguntou para mim,
Dudu, compensa o consumo do gás em relação ao consumo do álcool para o proprietário? Em valores, vamos dizer, você vai... Se você é um cara que roda, ele roda mediano. Você não roda muito não, né, Diego? Mais ou menos. Então, ele roda mediano. Tem um cara que roda muito, tem um cara que roda pouco, mediano. Existe essa compensação para eu trocar o meu carro de álcool para o a gás, financeiramente falando? Existe, sim. A diferença que tem é que quando uma pessoa roda menos, esse payback, esse retorno dele, payback, vai se dar com um pouco mais de tempo. Porém, um carro, posso lhe dar um exemplo, um carro que roda hoje 100 km por dia. Isso. Se ele obter a conversão através desse programa da Cigás, que dá o R$4.000, ele vai desembolsar aproximadamente quase que nada, né? Parecer, porque em torno de uma conversão em torno de R$6.000 aproximadamente. Não posso afirmar porque isso é um trabalho de uma convertedora, mas é mais ou menos nesse custo. Se ele passar o processo de conversão e ele obtiver esses R$4.000 da Cigás, o retorno para uma pessoa que roda 100 km por dia, ele tem retorno em 2, 3 meses aproximadamente. Que maravilha, né? Porque você tem um valor que você está acostumado a gastar por mês, no final tu acaba tendo um retorno extraordinário, que vai ter, consumir menos, não vai poluir, que é outro detalhe, né? É. Não vai poluir o ar, vai poder jogar. Agora, essas estações que existem para você abastecer de gás na cidade de Manaus, elas estão sendo capazes de absorver o mercado que já existe? Você fala os postos de distribuição, né? Pós-distribuição. Bom, os postos de abastecimento, eles estão não somente capacitados, como também bem posicionados na cidade. Ok. Então, nós temos postos aí, como eu falei, na Ponta Negra, 2 postos na Torquato, no Coroado, no Distrito, na Constantino Neri, na Recife. Então, são postos bem posicionados. E agora inaugurar um na Max Teixeira. Então, são postos estrategicamente bem posicionados para poder atender toda a população de Manaus. E já temos também outras negociações para a colocação de mais postos em outros pontos, que a gente ainda está em negociação. Mas ele tem postos suficientes para atender a nossa demanda de carros que tem na cidade. E você fez uma colocação que me faz eu fazer outra pergunta. Você tem um posto que abastece gás, ele não armazena o gás, ele recebe direto e passa para o consumidor? Exatamente. Ele tem... Como é que funciona esse a pergunta é porque se eu tiver um posto de gasolina ou de álcool, eu tenho que ter um tanque abastecido daquilo. E, pelo que eu entendi, o gás vem direto ou eu... Ele vem da seguinte forma. Veja só, o gás que recebe no posto, ele é recebido a uma pressão de aproximadamente 8 kg de pressão, depende do tipo de compressor que ela tem. Certo. Pode variar de 4 a 10 kg de pressão. Então, quando ele recebe o gás, que é alimentado pela Cigás, esse processo de abastecimento do veículo, ele se dá através da instalação que o posto, é responsabilidade do posto, ele recebe o gás a uma determinada pressão que varia de 4 a 8 quilos, Okay. E ele vai fazer através de um compressor que ele tem instalado lá, a compressão desse gás, para que ele possa alimentar o veículo através do dispenser, mas vindo o gás desse compressor que ele tem lá dentro. Okay. E esse compressor, ele vai elevar a pressão de 220 a 250 barras de pressão. Okay. Então, para que ele possa alimentar e atingir o volume necessário para encher aquele cilindro que está no carro. Porque o gás, ele é muito leve, o gás ele tem uma densidade muito alta, então ele é muito mais leve que o ar. E ele, para se pressurizar e ter um volume significativo, você tem que ter uma pressão muito elevada para poder guardar muito gás. Então é por isso que tem que elevar para uma pressão de 220, 250 bar. Eu teria 1 milhão de outras perguntas, mas vou fazer a última pergunta para você. Eu tenho meu carro, o Diego compra o carrozinho, bota o gás, paro na rua e vem um caminhão e dá uma porrada no meu carro. Eu vou explodir? Você vai quebrar todo o carro e o cilindro vai ficar intacto. Então, essa é a segurança 100%, quer dizer, 100% dentro do lógico, né? Veja só, existem algumas... No início eu vi, muito tempo atrás, tem alguns problemas. Mas é porque algumas pessoas que não podem misturar as coisas, né? Coisas erradas existem em todos os segmentos. Sim, então, é verdade. Se o cara pega uma botija de outra coisa e bota gás lá, até de gasolina em qualquer lugar é proibido. Certeza, então, com certeza. Aí a gente não responde para essas coisas, porque aí não é uma coisa do gás natural dentro da sua regular aplicação.
O sistema do veículo, ele é absurdamente controlado e rigoroso e normatizado. Para poder liberar um sistema desse, muitas normas foram construídas e escritas e eles são preservados com fiscalização rigorosa para que ele possa funcionar. Então é muito seguro. Eu diria que se um carro capotar, der 100 capotadas de morro abaixo, eu diria, com uma suposição, que ele ia quebrar tudo, menos o cilindro. Porque o cilindro é muito rigoroso para poder ele aguentar uma pressão de 250 bar. Um tanque de gasolina tem uma chapa fininha. Isso é verdade. Por isso que carro, quando bate, explode. Às vezes que o carro bate, vaza a gasolina, ele vai explodir. Isso. E o carro a gás não é. Então, não a corre esse risco real, né? Não corre, porque além do processo ser muito rigoroso, né? Aquilo ali dentro, aquele cilindro de pressão ali, ele é muito capacitado para aquilo ali. Não é? Já no caso de combustíveis líquidos, a flexibilidade é maior. Primeiro que ele não é nem pressurizado, ele é tampado. Lógico, né? Então, aí funciona bem. Tá? O Rio de Janeiro tem 1.600.000 carros, como eu falei. Imagina se tivesse explodindo um carro a gás. Deus me livre, nem pensar. Eu só perguntei porque eu tenho que perguntar mesmo, né? Doutor João, como que as pessoas podem chegar na Cigás? Bom, para você achar a Cigás, você pode ir através do site, né? Usar no próprio Google lá, acionar o site da Cigás e lá você vai estar disponibilizando uma série de formas de contato, seja ele por e-mail, por saque ou pelo 117, enfim. E lá também vai estar disponibilizada a campanha que é Faça a Conta, Usa GNV, que é a campanha específica que nós estamos atuando agora com a campanha para 300 veículos. Então, através lá do site, você vai ver essa campanha e você vai lá todas as regras para poder participar dela e fazer uso desse benefício tão significativo. GNV significa o quê? Gás natural veicular. Maravilha. Quanto tempo leva para eu converter? Olha, isso varia porque quem converte isso aí são empresas credenciadas comprometedoras. Mas eu acredito que a média que nós temos conhecimento é de aproximadamente 2 dias. Maravilha. Então, eu acho que é uma ótima alternativa para você. Tem essas opções, tem a vantagem pecuniária, você vai ganhar um dinheiro para fazer essa modificação, pode chegar e pode vir até numa hora boa e muito certa, porque você poderá e terá o benefício de gastar menos por mês na gasolina. E já tem toda uma rede montada para atender toda a comunidade. Doutor, muito obrigado pela sua presença. Eu que agradeço aí a oportunidade de falar um pouco da Cigás e ver o quanto ela contribui para o desenvolvimento do Estado. Olha, esta e outras histórias você vai encontrar sempre aqui no amazonsat.com. Por hoje é só, mas amanhã tem mais.